Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos e também aos atleticanos. Sejam muito bem-vindos ao Futebol 62, é sempre muito bom contar com a sua participação e a sua audiência por aqui. A Federação Goiana de Futebol divulgou na tarde desta segunda-feira qual será a arbitragem para o segundo jogo da final do Campeonato Goiano de 2022, agendada para o próximo sábado às 16 horas e 30 minutos no estádio da Serrinha. E agora eu vou trazer para vocês, né, a informação certinho de quem é e também a minha visão, a minha opinião sobre essa escolha feita pela Federação Goiana de Futebol. O primeiro jogo, comandado pelo Eduardo Tomás, muitos problemas, né? Muitas reclamações. O Goiás reclamou mais, mas o Atlético também reclamou. Até hoje os lances são debatidos, né? Debatidos na internet, debatidos nas emissoras de rádio e TV, enfim, foi um jogo de muitas polêmicas. Aliás, fazia muito tempo que eu não vi um jogo com tantas polêmicas como foi esse jogo do último sábado entre Atlético e Goiás lá no estádio Antônio Ascioli. E aí a federação acabou optando por trazer um árbitro de fora para o segundo jogo entre Goiás e Atlético, e é disso que a gente vai tratar a partir de agora. Antes eu quero trazer para vocês um recado lá da Viegas Printer. Você sabia que o preço de um toner equivale ao valor mensal da locação de uma impressora? Pois é, a Viegas Printer tem a impressora ideal para o seu negócio. Atendemos todo o estado de Goiás. Faça o seu orçamento com um de nossos consultores pelo WhatsApp, o 62, que é este WhatsApp que está aí na tela, 99143 7700. Se você também estiver precisando de um computador, a Viegas Printer também tem computadores para alugar para você, computadores, impressoras, então tem tudo aí nessa área de informática, né, para o seu negócio. Não perca essa oportunidade, hoje é muito melhor do que você comprar, né? Você alugar os equipamentos, você evita aquele custo grande da compra e também da manutenção. Bem, vamos voltar aqui ao Atlético e Goiás, Goiás e Atlético, esse trio de arbitragem. Primeiro eu vou trazer para vocês aqui, né, qual será a arbitragem do jogo. Luiz Flávio de Oliveira, FIFA de São Paulo, o Marcelo Vangassi, que também é FIFA, lá de São Paulo, e o Anderson de Moraes, também de São Paulo. No VAR também um paulista, o Márcio Henrique Góes. O VAR será lá no Rio de Janeiro, né? Será assim como foi na primeira partida, só que agora com outro profissional, mas o VAR sendo administrado, vamos dizer assim, lá do Rio de Janeiro. O quarto árbitro não está aí nessa ficha que eu fiz, mas ele também não é aqui de Goiás, é o Rodrigo Raposo, lá do Distrito Federal. Então, ninguém de Goiás nessa escala para o segundo jogo da final do Campeonato Goiano. Vamos avaliar, né, esse ponto aqui a partir de agora. Antes, a federação soltou uma nota ontem na qual a FGF cita que a intenção dela era que os dois jogos da final tivessem árbitros FIFA, né, não necessariamente de fora de Goiás, mas árbitros FIFA. No primeiro jogo, a federação alega que não foi possível porque alguns árbitros brasileiros estavam fora apitando jogos da eliminatórias da Copa do Mundo. Outros estavam escalados para jogos decisivos dos seus respectivos estaduais. Então a federação não conseguiu um árbitro FIFA para fazer o primeiro jogo entre Atlético e Goiás, isso segundo a nota da FGF. Para este segundo jogo, a federação recorreu à CBF e a CBF escalou o Luiz Flávio de Oliveira, né, para apitar esse jogo de logo mais. Então essa é a argumentação, vamos dizer assim, da Federação Goiana de Futebol. Em desdobramento, o Atlético, após o jogo, o Atlético pediu um árbitro de fora. Né? O Atlético pediu um árbitro de fora. O Goiás, que na voz do Edminho Pinheiro citou após o jogo da Nocioli que antes da final
inclusive antes do jogo de volta da semifinal contra o Iporá, o Goiás havia pedido árbitros de fora para a final. O Goiás já ontem, pelo menos na visão do seu presidente do Conselho Deliberativo, vice-presidente, né, do Conselho Deliberativo, Edmilson Pierre, o Goiás já não queria mais árbitro de fora. O Goiás queria um árbitro aqui do estado, segundo o Edminho, porque queria manter o mesmo critério. Se a federação havia colocado um árbitro estadual no primeiro jogo, ele queria que a federação colocasse um árbitro estadual no segundo jogo. Lembrando que antes o próprio Edminho havia citado que tinha, antes da final, pedido 2 árbitros de fora para a decisão. A federação acabou optando por trazer esse árbitro de fora para a final. É um imbróglio, né? Um imbróglio, uma disputa de narrativas neste momento, uma disputa de bastidores muito forte neste momento, mas vamos fazer aqui algumas considerações. A federação tinha até uma parceria, né, lá com o Distrito Federal. O Sávio Pereira Sampaio apitou alguns jogos por aqui, inclusive a semifinal entre Atlético e Vila Nova lá no Anésio Brasileiro Alvarenga, naquele jogo que deu aquela polêmica muito grande por conta do pênalti assinalado a favor da equipe do Vila. Então, como que eu vejo essa situação? Ela é uma situação muito embaraçosa, pois qualquer decisão que a federação tomasse teria reclamação. Se a federação optasse por um árbitro daqui, haveria reclamação. Se a federação escolhesse como escolher um árbitro de fora, também haveria reclamação. Então não é fácil de você lidar com essa situação. O que a federação precisa, o departamento de árbitro, é que o escolhido, no caso o Luiz Flávio de Oliveira, faça uma grande partida. Pois ele fazendo uma grande partida, ele rechaça qualquer reclamação pós-jogo. Se ele não for bem, aí nós teremos talvez uma reclamação muito maior ainda do que foi a do primeiro jogo, porque já vai se somar o primeiro jogo com o segundo jogo e será um turbilhão de reclamações. Como é que eu vejo? Eu penso que o ideal, e isso deveria ter sido estabelecido lá atrás, que o ideal é que se a federação tinha a ideia de prestigiar o seu quadro de árbitros, que ela fizesse isso até o final. A questão é que o jogo de sábado foi um jogo que trouxe muitos problemas. Muitos problemas. Inclusive ao ponto do jogo ficar em segundo plano. Se falou muito pouco do jogo, até por conta dessa problemática toda causada no jogo do último sábado. Então eu vi a federação tentando se resguardar. Ela buscou um árbitro muito experiente, muito acostumado a esse tipo de jogo, já apitou o final de Campeonato Paulista, já apitou jogos decisivos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então é um árbitro mais do que acostumado a esse tipo de situação. A federação buscou um profissional muito capacitado. Ele pode chegar aqui e fazer uma atuação muito ruim? Pode. Pode. Porque o escudo da FIFA ele não blinda o árbitro de ter arbitragens ruins. Mas ele credencia antes do jogo a ter uma arbitragem mais segura. O Luiz Flávio de Oliveira, ninguém peita ele. Você pode ter certeza. Você não vai ver jogador empurrando o Luiz Flávio, jogador colocando o dedo na direção dele, jogador a todo momento que acontece uma falta fazendo um bolo em volta do árbitro. Não vai ver isso. Porque o jogador sabe o mato que ele corta. Ele é igual formiga, né? Sabe o mato que corta. Então, só o nome do Luiz Flávio já dá por ele, já causa nos jogadores um respeito muito maior. Deveria ser assim com todos. Mas o árbitro é igual boi, né? O jogador é igual boi, ele vai testando a cerca. Ele encosta na cerca, ele passa a cabeça na cerca, ele vai vendo onde é que ele acha a cerca fraca. Se a cerca é forte, ele larga. Se a cerca é fraca, ele peita nela para derrubar e passar logo pro pasto vizinho, vamos dizer assim. Então o jogador vai testando. Mas o Luiz Flávio, já conhecido como eu não imagino que os jogadores farão tantos testes assim com o juiz paulista. Então, não é o cenário ideal para mim. O cenário ideal mas precisava ser estipulado lá atrás, que os goianos apitariam toda a competição. Não aconteceu. Já trouxe árbitro do Distrito Federal na parceria com lá. Já teve muitos problemas no primeiro jogo, então a federação está se resguardando.
O Goiás, né? Por que, que o Goiás quer um árbitro goiano neste momento? Para mim, é claro, porque o Goiás quer um árbitro que esteja dentro da pressão. O Goiás, pelo menos ao meu ver, eu acho que o Goiás foi prejudicado no primeiro jogo. Então o Goiás tem a favor dele o discurso, né? Se você tem um cara daqui, é mais fácil você pressionar, porque todo mundo faz isso. Todo mundo pressiona árbitro, especialmente quando se sente prejudicado, porque não adianta você falar do jogo que passou. Você tem que fazer um discurso em cima do próximo jogo, causar um efeito em cima do próximo jogo. O jogo já passou, já morreu, o Atlético ganhou e pronto. O Atlético já fez isso, o Goiás tenta fazer isso agora, o Vila já fez isso, em outros estados também fazem isso. Essa pressão pós-jogo, pré-jogo, especialmente depois de uma arbitragem ruim. Então, o Goiás, para ele, seria mais fácil pressionar um árbitro local. Já para o Atlético, neste momento é bom, muito bom, um árbitro que não aceite pressão. Porque o Atlético está em vantagem, joga pelo empate. O Atlético sabe das polêmicas envolvidas no último sábado. Evidentemente que o Atlético adotou um discurso de que foi prejudicado também, mas isso é a tentativa de um enredo, né, de criar um enredo de igualdade. Para o Atlético, nesse momento, é interessante esse enredo. Então, cada um usa da sua estratégia. Mas a federação, para mim, agiu corretamente. Depois da coisa bagunçada, ela conseguiu achar uma solução interessante para este último jogo. E tomara que o Luiz Flávio não seja o assunto do domingo, da segunda-feira e etc. Que seja a final do Campeonato Goiano, que seja o vencedor, que seja quem perdeu, mas que seja tudo isso na bola, tá bem? Essa aí é a minha visão sobre essa escolha da Federação Goiana de Futebol e a minha torcida também para que a gente tenha o jogo de futebol como principal tema dos debates pós-jogo. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e fiquem à vontade para manifestar as suas respectivas opiniões, elas são sempre muito bem-vindas aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.